entrando no ar o Antenados na Geral, esse que é o primeiro Antenados de 2011, ao vivo, né? Você está vendo reprise hoje, estamos voltando aqui das férias, estamos começando mais um Antenados na Geral, ao vivo aí para sua casa, e você sabe que o Antenados é você quem faz, você pode aqui participar com a gente ativamente por e-mail, pelo Twitter, pela internet ou por SMS, temos um canal novo que daqui a pouco nós vamos falar para vocês. E hoje a gente começa um Antenados na Geral até com, né, um pouco menos animado que os outros, diante de tantas tragédias que vem acontecendo, né? Diante de tantos acontecimentos extremos, recordes climáticos, enchentes, terremotos, crises políticas e econômicas e guerra social que assolam a humanidade e começaram a aumentar repentinamente. E não tem como a gente ver tudo isso na televisão, na mídia e não pensar, estamos chegando ao fim dos tempos. Para bater esse papo com a gente, eu recebo aqui ele que é pastor e apresentador, Lincoln Lira. Lincoln, seja bem-vindo aqui ao canal. Vamos me ver, mas depois das férias, né? Tranquilo, né? E aí, você tem acompanhado? Tem acompanhado, então. Está até de perto, né? Tem um coração assim bem quebrantado, no sentido de perceber a aflição do povo em relação aos acontecimentos, principalmente aqui no Rio de Janeiro, na região serrana, né? A gente está ligado de que Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas. Vamos conversar e ver aqui o que Deus tem até para apaziguar o coração de muitos que ficam questionando, né? Exatamente, porque então uma das coisas que a gente vai pautar aqui, onde Deus está nisso tudo, né? Muitas pessoas mandam essas perguntas. Eu recebo também aqui ele, que é membro da primeira Igreja Batista de Nilópolis, conferencista, palestrante sobre escatologia, pastor Edinaldo Carvalho. Pastor, seja bem-vindo ao Antenados na Geral. É muito bom estar aqui, Lincoln. Cumprimento a toda rede Boas Novas, a todos os telespectadores, a todos os irmãos em Cristo e porventura aqueles que ainda não têm em Jesus. Contamos com a presença do Espírito Santo aqui, com os pastores, né, com André, para fazer chegar até você essa visão bíblica acerca dos últimos acontecimentos sociais, econômicos, políticos, né, e também ecossistêmicos. Isso realmente é um sinal interessante no que diz respeito ao que está vindo por aí. Vocês já viram que vai ser alto nível aí no nosso debate de hoje. Também eu recebo aqui no estúdio ele, que é pastor, escritor, é conferencista internacional e pastor auxiliar na Assembleia de Deus, Ministério Plena Unção na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Pastor Anderson Bravo. Pastor, seja bem-vindo ao Antenados na Geral. Boa tarde, André. Boa tarde, queridos amigos debatedores. É uma alegria, apesar do caos, apesar da tragédia. É sempre uma alegria, principalmente nesse primeiro debate de 2011. Eu acredito que é um tempo de reflexão, é um tempo de amadurecimento, mas não é um tempo de desespero. Não é um tempo de pular da ponte ou achar que tudo acabou. Até porque 2012 está vindo aí e já tem gente preocupada com 2012. Estamos sim atentos, estamos sim ativos, estamos se mobilizando a igreja. Eu quero já deixar, falo para você ligar com as 10 pessoas que o negócio vai ficar bom aqui. Eu quero falar de uma pessoa aqui que só mandou um telegrama. A forma de dar ajuda dele foi só mandar um telegrama. Daqui a pouco a gente volta. E a gente também vai debater, além disso, como você também está em casa pode ajudar, né? Nós aqui na Boas Novas vamos fazer também um movimento, né? Para você que quer ajudar, não sabe como. No decorrente do programa, vamos botar um número de uma conta que a Boas Novas sempre faz aqui esse tipo de ação, né? Quando tem algum tipo de tragédia. E vamos fazer também para as vítimas das chuvas, não só aqui no Rio de Janeiro também, no interior de Minas, no interior de São Paulo, sofreram bastante com isso. Mais tarde a gente vai passando aí o número da conta que você de todo o Brasil vai poder ajudar e contribuir. A nossa enquete do programa de hoje, os últimos acontecimentos que vocês têm visto aí são sinais do fim dos tempos? Você pode responder sim ou não. E a gente tem um canal também de SMS novo, que você faz o seguinte, você escreve no celular BN, dá um espaço, sim, ou BN, espaço não, para votar e manda para o número 49810, está aparecendo aí embaixo. Você pode mandar seu SMS, que a gente vai ver aqui e contabilizar para o final, tá bom? E continue ligando, participando aqui no Antenados na Geral. Uma coisa que eu queria levantar também, as pessoas que estão assistindo a gente, falam assim, nós não queremos trazer nenhum tipo de desespero. É o final dos tempos, o programa está falando sobre o fim dos tempos e a Bíblia diz que é isso, então acabou tudo. Não, na verdade, nós estamos falando justamente sobre isso para apaziguar, que tem muita gente pensando que amanhã vai acabar tudo, então não tem que tentar, não tem que ser solidário, não tem que trabalhar, não tem que correr atrás. Não, você tem que fazer tudo isso e queremos esclarecer um pouco sobre aquilo que a Bíblia diz, né, e interpreta como o fim dos tempos. Eu queria começar até levantando para vocês, nossos debatedores que estão aqui, e quem estiver em casa também pode ligar e participar.
antes dessas tragédias que nós, claro, está se agravando cada vez mais. Antes acontecia a cada 5 anos, 2 anos, agora todo ano, de 6 em 6 meses, tem algum tipo de tragédia. Mas talvez até no passado, com guerras mundiais e outras grandes tragédias, tsunamis, parecia que lá foi talvez mais grave do que está acontecendo agora. E as pessoas falavam lá, fim dos tempos, agora também, agora é fim dos tempos. O que a Bíblia de fato diz? Como a gente pode saber que é fim dos tempos e como a gente tem que reagir com isso? É bom para nós que somos cristãos, que bom que é fim dos tempos, vamos para o céu, ou não? Como é que vai ser? É o fim dos tempos agora? É o começo do fim? Porque há 30, 40 anos atrás aconteceu também outras tragédias que as pessoas falavam, é o fim dos tempos. O que tu acha disso tudo, Nico? Eu acho assim, essa questão da natureza, eu acho que é uma resposta da própria natureza, né? A natureza, ela proclama a glória de Deus, e quando a gente tem a observação do que ela traduz do poder de Deus, a gente percebe os acontecimentos. Hoje mesmo eu estava gravando aqui outros programas, e eu falei, isso é uma jesuicidência em relação a outro fato. Aí alguém falou assim, mas cadê Deus nos acontecimentos da região serrana do Rio de Janeiro? Eu falei, cadê Deus, mas quem construiu as casas ali perto daqueles locais onde tem toda uma situação de perigo, onde tem uma situação das montanhas ali, do desabar ali em relação aos montes, o ser humano, ele degrada a natureza e depois a natureza responde. É claro que Deus tem a soberania de todas as coisas, mas em relação à natureza, em relação principalmente aos fatos que a gente tem visto em relação às chuvas, em relação à forma, por exemplo, a gente percebe que a camada de ozônio, o pastor Edinaldo gosta desse assunto, eu sei disso, mas a camada de ozônio e a temperatura da Terra é uma resposta do que o ser humano tem feito em relação ao planeta. Eu acho que Deus, ele dá o livre-arbítrio do ser humano cuidar. É como o nosso corpo. Tem gente, eu queria viver mais tempo e tal, mas o cara comendo gordura, o cara com um regime, um ritmo de vida que não tem determinados cuidados, aí tem um derrame, tem uma questão do coração abreviando a sua vida, aí quer culpar Deus. Mas eu acho que Deus, ele tem o controle no sentido de fazer o milagre de salvar uma criança, de salvar os fatos que a gente viu, pessoas que de repente oraram e buscaram uma solução em Deus de sair daquele acontecimento. Eu vejo Deus nisso. Mas a resposta da natureza, na minha humilde opinião, é entender o que o homem tem feito em relação à natureza, entendeu? O que você planta, você colhe. A gente também pode até dizer isso. Verdade. Claro que às vezes Deus pode te livrar de alguma consequência, mas às vezes o que a gente faz não é Deus sendo mal, não. É uma consequência dos fatos daquilo que a gente faz. Na verdade é o seguinte, a Bíblia diz que todas as coisas acontecem a bons e maus. Chuva e sol vêm para bons e vêm para os maus. Deus sempre vai estar onde você o coloca. Deus sempre vai estar onde você o permite ele estar. Nós não estamos aqui para estabelecer julgamentos ou critérios do porquê aconteceu, mas nós sabemos que na maioria do contexto social das cidades, Deus é o último ser a fazer parte do contexto da sociedade. Então Deus nunca fez parte da sociedade, mas quando acontece uma catástrofe ele é o culpado. Antes ele não fazia parte. Então na festa da cidade, e nós estamos aqui estabelecendo julgamentos. Na festa da cidade, Deus nunca é lembrado. Se faz show, se faz um monte de coisa, se faz vários incentivos e Deus não é chamado. Então quando acontece uma tragédia, Deus é lembrado. Deus sempre vai estar aonde você o coloca. Ele diz, eu estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir, eu vou entrar. Então, não existe esse conceito de estabelecer culpados no que tange a divindade do Eterno. Ele é eterno, ele é soberano. A Bíblia diz em Jó 37, versículo 13, que ele envia a chuva para regar a terra e envia a chuva para punir o homem. Nós sabemos, e esse punir o homem gera em torno do raciocínio do Lincoln. As construções, aquilo que foi feito. Nós sabemos, nós estamos falando de Brasil e em particular de Rio de Janeiro, nós sabemos que as nossas cidades foram mal construídas, elas foram mal organizadas, elas foram mal planejadas. Isso é um fato, isso é fato. Mas nós também sabemos, por exemplo, está acontecendo também nesse exato momento tragédia na Austrália. E não é por questões de mal ocupação, não. Em 2009, aconteceu enchente nos Emirados Árabes, ou seja, numa área que é seco. Ou seja, existe esse conceito de uma natureza que está respondendo a todo o seu ataque, a essas grandes reuniões que acontecem anualmente para definir sobre gás carbônico, sobre liberação, que eles nunca chegam num acordo, que eles estão sempre pensando no geomental, e agora se culpa a Deus. Eu penso, e eu coloquei isso na internet, eu olho a beleza da tragédia.
eu consigo catar a beleza, pastor Edinaldo, da tragédia. Porque é nesses momentos que os soberbos se curvam. É nesse momento que não existe rico nem pobre. É nesse momento que as casas de piscina se embolam com os barracos. É nesse momento que não existe quem tem e quem não tem. Existem pessoas que precisam de ajuda. Deus, às vezes, permite tragédias na história do homem para que ele entenda o seu real valor na terra. Não pelo que ele possui, mas pelo que ele é. Então não há culpados, quando eu falo não há culpados no sentido divino. Achar que foi Deus, que Deus errou, que Deus falhou, que Deus mandou. Não existe isso. A Bíblia diz: do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Então é bom que fique claro isso, porque Deus sempre vai estar aonde você o coloca. Essas cidades, e aí eu conheço um pouco dessas cidades, porque eu sou do Rio de Janeiro, conheço um pouco do que eu estou falando. Nós temos muita coisa envolta de ocultismo, de esoterismo, e Deus está longe de tudo isso. E agora se coloca na conta de Deus. Pastor Edinaldo, e daí vai vir, vocês se preparem aí também, mas tudo que já aconteceu no mundo, grandes guerras mundiais que parecia, não, agora é o fim mesmo, que vão jogar aí umas 5 ogivas nucleares, explodiu tudo, acabou. Porque dessa vez, por ser talvez tragédia natural, não homens lutando contra homens, parece ser o fim dos tempos. Você vê isso? Não, nós estamos, essa sim é o fim dos tempos e não a Segunda Guerra Mundial, na Primeira. Eu queria dizer que o pastor Lincoln, o pastor Anderson foram muito felizes em suas abordagens. Porque deixaram muito claro a responsabilidade do homem no que diz respeito à criação. Nós temos que entender o que significa fim dos tempos. O fim dos tempos, na verdade, é o fim do sistema humano. O fim dos tempos é o fim das nações, no que diz respeito à soberania das nações sobre o planeta Terra. É o tempo dos gentios, porque haverá de vir o tempo de Jesus Cristo reinar restaurando o planeta, uma vez que nós desconstruímos a malha ecossistêmica do planeta Terra. O pastor Lincoln falou muito bem, por exemplo, o assoreamento dos rios, o desmatamento das encostas, a instalação de moradias, não é, em áreas reconhecidamente de riscos. Não é? Tudo isso é uma ação meramente humana. Como disse o pastor Anderson, né? Quer dizer, todos vão ali, ou o pobre, porque não tem opção, ou que acha mais conveniente alguma situação, ou o rico, em função de ser uma área de balneário ou uma área de lazer. Mas quando veio uma tragédia como esta, não é, o que aconteceu ali na região serrana, é uma tragédia meramente geológica e geográfica. É uma tragédia em função do clima que está alterado pelo homem. A convergência da corrente fria vindo do Amazônia com as correntes quentes vindo do litoral proporcionou toda essa volume de água, de chuva. Isso, na verdade, é decorrente de uma ferida global no sistema Terra, a partir do sistema atmosférico. Na verdade, toda a malha ecossistêmica, divina, precisa, singular, tênue, que Deus criou, o homem interviu. Interviu utilizando, por exemplo, o combustível fóssil. E o modelo de desenvolvimento da humanidade hoje é todo baseado no combustível fóssil, ou seja, no petróleo, no hidrocarboneto, nos seus derivados, que de certa forma aquecem o sistema global. Romanos capítulo 8, versos 22, diz que a geração geme. A criação geme, melhor dizendo. Diz que a criação está sujeita à vaidade do homem. Não por aquele que a sujeitou, mas por aquele que vem sujeitando, que é o pecado. O homem pecaminoso é um homem ganancioso. Por exemplo, André, você sabia que a terra, ela é usada, a humanidade hoje usa uma terra e 1/4 de terra. Nós não usamos somente os recursos naturais de um planeta, pastor Anderson. Nós usamos os recursos naturais de um planeta Terra mais 1/4 de terra. Ou seja, estamos sugando os recursos naturais como se chupa uma laranja e joga fora o bagaço. As cidades crescem como amebas, criam pseudópodes, se espalham para lá, à mercê dos interesses humanos, dos interesses políticos locais,
os interesses econômicos. Na maioria desses lugares, pastor, desculpa te interromper, você observa, você quando chega nesses lugares, você vê um asfalto, que foi o poder público que colocou, você vê uma tentativa de canalização de esgoto, ou seja, o cidadão para ganhar o voto, ele vai lá, ele sabe que aquele morador que mora lá naquela área de risco está correndo risco, mas ele fala, eu vou melhorar a tua estada aqui. Ele não fala, eu vou te tirar daqui. Eu vou te manter aqui. Então as pessoas vão sobrevivendo nessa situação, e aí nós, por exemplo, eu vi ontem, assisti ontem uma reportagem com o neto do Tom Jobim, e ele falando que o avô dele, quando ele era criança, já dizia, ó, o nível desse rio aqui tem aumentado. Na época, ou seja, já era uma coisa prevista que isso ia acontecer. Só que aqueles que podem dizer assim, não, você não vai construir aqui, não, continua aqui, eu vou asfaltar, eu vou colocar aqui, na verdade, uma luz elétrica para você, então eu participo do erro. E aí acontece essa tragédia toda que você está falando agora aí. Então, na verdade, literalmente, nós estamos sugando além do que já nos foi proposto. Não é isso? Ó, a gente também tem a participação da Ilse, aqui do Rio de Janeiro, está na ligação. Tudo bem, Ilse? Está me escutando aí? Alô? Não? Acho que caiu a ligação, produção? Caiu a ligação? Eu acho que a gente volta no próximo bloco com ela. A gente tem que ir para um rápido break, a gente pode voltar no segundo bloco falando sobre isso. E só para lembrar vocês, a gente também já está desenvolvendo aqui uma campanha para ajudar as pessoas vítimas das chuvas, de deslizamentos. Você pode fazer um depósito aí, um TED, um DOC, no Banco Bradesco, agência 2777, dígito 4, conta corrente 14100, dígito 0. Está aparecendo no seu monitor aí e faz essa doação aí e pode continuar respondendo a nossa enquete aí. Você acha que todos esses acontecimentos que agora são sinal dos fins dos tempos? Ligue e participe que a gente volta daqui a pouco para o segundo bloco do Antenados da Geral. Tchau, tchau.